Zerando Scott, o filme de um gado que larga uma K-Popper pra lutar por uma e-girl mais rodada que prato de micro-ondas. Começando mostra a banda de rock na qual o protagonista Scott faz parte como guitarrista. Também temos Steven como o líder da banda, uma baterista chamada Kim e um estagiário chamado Jovem Mil. E todos estão criticando Scott por ele ter 22 anos e tendo date com uma K-Popper de 17. Mas relaxa e agacha que nem de mãos dadas eles andam. Enfim, a K-Popper de vez se chama Knives. Ela chega no clube pra ver a banda tocar e durante a abertura ela fica tão emocionada igual uma criança de 10 anos vendo gráficos de Play 1 em 2003. Já mais tarde, Scott chega na sua casa que na verdade pertencia a seu melhor amigo Wallace. E Scott, que já sabia que o Wallace já sabia que ele já sabia que ele sabe que tá tendo dates com a K-Popper, pede pra Wallace não comentar com sua irmã sobre esse assunto. Mas Wallace tem a lábia mais duvidosa que a da Shockey. E imediatamente Scott recebe uma ligação de sua irmã caçula Stacy, que julga Scott por estar saindo com K-Popper, mas Scott não dá muitos ouvidos a ela. Já no dia seguinte, acompanhado de Wallace, Scott vai até a escola da Knives pra buscá-la na saída pra mais um date. Mas antes de Wallace sair da cena, ele diz pra Knives que ela é boa demais pra ele. Agora essa informação aqui ela vai fazer mais sentido lá pro final. Mas de qualquer jeito, o casal vai até uma casa de jogos pra jogar um jogo clássico de nicho que mais tarde será referenciado. E depois os dois vão até uma loja onde Scott é convidado pra uma festa pela atendente da loja Julie, que aproveita pra zoar Scott por estar saindo com a Mirin. E mais tarde Scott leva Knives pra conhecer sua casa como todo namorado faz. Mas não pra aquilo que você tá pensando. É só pra ela saber onde ele mora mesmo. Já de noite, Scott tem um sonho estranho, onde ele tá no meio do deserto mais frio do sertão nordestino, debaixo de um sol das 15 se sentindo sozinho. Até que do nada, uma girl coach de patins aparece dizendo que ele não está sozinho e que só tá tendo um sonho idiota. Então Scott acorda assustado, fazendo também Wallace acordar. E quem também acorda é outro Scott que também teve um sonho estranho. E aproveitando que eles são acordados, Wallace lembra Scott que ele combinou de levar Knives da biblioteca. Então momentos depois Scott leva Knives até a biblioteca local. Até que do nada ele vê a girl de patins, coincidentemente logo após ter sonhado com ela, sendo que ele nunca tinha visto ela antes. E achando que aquilo é o universo dando sinal pra ele fazer 5 por 30 nela, Scott fica mais travado que PC da positivo, tentando rodar Roblox no U. E só no clube de ensaio da banda é que Steven acorda ele pra eles irem na festa da Julie. Só que na festa Scott fica entediado, igual um TDAH tentando assistir Mona 2, então ele sai pra tirar água do joelho. Só que no caminho Scott encontra o Nebula do filme que conhece todo mundo e pergunta se ele conhece uma girl com cabelo assim. Como Al diz que ela se chama Ramona Flower, que provavelmente ela já deve estar na festa. Então imediatamente Scott começa a procurar pela Ramona, igual os robôs da NASA procurando por vida em Marte. Até que finalmente ele a encontra sozinha no canto, enquanto todos se divertem. E quando você acha que ele vai travar como da última vez, Scott quebra as expectativas e já chega chamando a fêmea pro fight com sua cantada braba. Dá uma sugada aqui na minha rola. Brincadeira. Na real ele só conta uma real história do porquê Pac-Man se chama Pac-Man, sendo que no início a ideia é que ele se chamasse Puckman. Mas Ramona não parece estar muito interessada, até porque quem liga pra pobre é a carteira assinada. Então Scott vai embora prometendo deixar ela em paz pra sempre. Mas isso só na teoria, pois na prática ele começa a seguir ela por toda a festa, igual aqueles gados assinantes de OnlyFans. E quando Ramona vai embora, Scott roda toda a festa perguntando o que as pessoas sabem sobre ela. E a coisa mais útil que ele descobre é que ela trabalha na Amazon. Então mais tarde Scott conta pra Wallace sobre ele ter visto a Ramona na festa. E Wallace, mesmo estando sob efeito da cachaça, não perde em dar uma da Shockey. Então logo Scott recebe uma ligação da Stacy mandando ele terminar com a K-Popper porque não pode ficar com as duas. E no dia seguinte, Scott faz uma encomenda na Amazon na esperança de que o universo conspire mais uma vez e seja a Ramona a entregá-lo sua encomenda. E pra sua surpresa, alguém toca a campainha, mas pro azar dele, era a Knives que veio buscá-lo pra mais um date. E como esperado no date, Scott fica tão broxo que pede pro Nigga Ninja. E quando Knives pergunta se ele quer continuar, Scott entende como se ela estivesse se referindo ao namoro deles e não sabe o que responder. Já no clube da banda, Steven anuncia que eles ganharam a oportunidade de disputar por um contrato com a G Graves numa batalha de bandas. Mas Scott não liga e sai pra tirar água do joelho com a mesma cara de broxa. Só que logo após ele sair do banheiro, ele se encontra num lugar totalmente diferente. Até que do nada Ramona passa por ele. E Scott sai correndo atrás dela igual um gado. Então logo ele acorda pra vida real com o som da campainha. E quem tava na porta era a Ramona, que veio pra entregá-lo sua encomenda. Então Scott conta que sonhou com ela e aproveita pra chamar ela pra um encontro. Mas Ramona só sai com quem anda de limusine. Então Scott se recusa a levar a encomenda por ela não querer sair com ele. O que devia ser uma tentativa de flerte bem fácil da Ramona burlar, já que ela deve dar um fora a pelo menos uns 10 gados desse tipo todo dia. Mas pra não furar o roteiro, ela cai nesse papinho e topa sair com ele. Essa foi a única forma que o filme achou pra fazer uma e-girl fora do padrão topar sair com um nerd magrelo vagabundo igual Scott. Igual acontece nos vídeos daquele site quando uma modelo 1010 decide liberar pra um CLT entregador de pizza só porque sem querer viu ela se trocando. Mas de qualquer jeito, de noite Scott encontra a Ramona, que estava esperando por ele esse tempo todo. E durante o encontro, o casal conversa sobre diversos assuntos aleatórios, como o fato de estar nevando na primavera. Mas aí Ramona decide levar Scott pra sua casa pra lhe oferecer uma xícara de chá, mas Scott prefere outro tipo de chá, se é que você me entende. Então ele vai até o quarto da Ramona e sem querer vê ela se trocando. E quando ele fecha os olhos e volta a abrir, Ramona já está na frente dele, com a cara de quem quer brincar de sinuca com cabo diferenciado. E Scott sabe muito bem que a melhor decisão a se tomar agora é voltar pra tomar seu chá pra evitar desperdiçá-lo. Sem contar que ele já tem uma namorada que não merece ser traída. Mas a cabeça de baixo pensa mais alto, até porque quem perdoa buraco é a prefeitura. Mas para o azar de Scott, o TDAH toma conta da Ramona, e ela decide que não vai mais liberar o goiabão pra ele, mas deixa claro que Scott ainda pode dormir com ela. E no dia seguinte, antes de ir embora, Scott pega o telefone da Ramona e aproveita pra convidá-la no show em que sua banda vai se apresentar. Então a direita de Ramona vai até onde Scott a convidou, e Scott fica babando e se gozando todo igual um gado otaku médio de Discord. Mas isso acaba quando Knives aparece de surpresa e já metendo um beijão no Scott, e mesmo Ramona não ligando pra isso, Scott sai correndo pros bastidores como se tivesse um vibrador no boga. E atrás do palco, Scott vê a Stacy pedindo pra Ramona e a Knives contarem como elas conheceram Scott pra desmascará-lo. Scott vendo na merda que isso ia dar, manipula
manipula Steven com seu discurso no jutsu motivacional de Pablo Marçal a ele deixarem o medo de lado e se apresentarem no palco. Então, antes da Knives terminar de contar como conheceu Scott, a banda entra no palco e o TDAH toma conta da K-Popper, fazendo ela parar de contar como conheceu Scott pra ficar babando o ovo do Sex Bob Omb até perder memória RAM. Mas daí um Homelander indiano aparece quebrando o teto e indo pra cima do Scott, mas o Nerdola se defende com uma mão e ainda dá uma de Vanessa de King of Fighters, acertando um combo de 64 hits no esquisitão. Mas logo o maluco se levanta, se apresentando como o primeiro ex da Liga dos Desmalvados da Ramona. E Scott, sem entender nada, exige uma explicação. Então Ramona conta que namorou com ele na 7ª série porque, diferente dos outros gados, o pirata era o único Sigma que não tava nem aí pra ela. Mas depois de só uma semana de namoro, Ramona deu um fora nele. E agora, por algum motivo, Scott terá que dar um pau nele. Então a porradaria continua. Até que do nada o pirata invoca umas vampiras gostosas super sincronizadas que tacam Katon no Scott, mas ele consegue desviar. Quem acaba sendo acertado são os membros da banda concorrente, que são convertidos em esqueletos. E pra solar o pirata, Scott taca uma tapa de bateria nele e finaliza com One Punch gado, fazendo o pirata virar troco de pão igual nos jogos de fliperama. E depois de ver que o que sobrou do pirata não paga nem passagem de ônibus, Ramona pega Scott pra juntos caírem fora. Enquanto isso, o júri anuncia a vitória para o Sex Bobon. E momentos depois, no ônibus ao lado da Ramona, Scott exige uma explicação do que realmente foi aquilo. Então Ramona abre o jogo e revela que se Scott quiser namorar com ela, ele terá que fazer papel de gado psiquiatra de Street Fighter e enfrentar seus 7 ex-namorados que atormentam seu passado. 7 ex-namorados? Nem a MC Pipoquinha do multiverso do Job rodou tudo isso. Enfim, Scott sabe muito bem que a melhor opção a se tomar é terminar o que não começou, até porque sua saúde é mais importante que ficar brigando com um monte de gado e correr o risco de virar matéria do Cidade Alerta Combate narrando a tragédia do gado perdido, só pra no final talvez ganhar migalhas de cu de uma igual mais rodada que pneu de carro de Fórmula 1. Mas acontece que na época ainda não havia Rafael Ives com seu anti-otário, então novamente Scott permite que a cabeça de baixo pense mais alto e agora ele tem 2 namoradas. No dia seguinte, Scott já chega contando pra Wallace do seu recente caso com a Ramona, e Wallace não demora pra dar um ultimato a Scott, dizendo que se ele não terminar com a Knives agora que tá com a Ramona, irá desmascarar seu eu polígamo pra Ramona. Então, logo corta pra Scott marcando um encontro com a Knives pelo telefone pra terminar com ela. Mas pra tornar o trabalho dele mais difícil, a K-Popper convida Scott pra um jantar com os pais dela e ainda diz que ama ele. Mas de qualquer jeito, Scott termina com ela, deixando-a mais desiludida que uma criança de 10 anos após se deparar com aquela escura de carregamento infinito do GTA Rio de Janeiro comprado no perigo. E dessa forma, Scott encerra a saga do pedófilo perseguido, dando início à saga do gado perdido. Mais tarde, Scott anuncia a sua banda que trocou a Knives pela Ramona. E não diferente da última vez, ele é julgado por isso, principalmente pela Kim, provavelmente por eles terem tido um caso fracassado nos quadrinhos, e Kim deve estar com rancor de Scott até hoje por isso. Mas de qualquer jeito, Ramona chega pra buscar Scott com sua nova skin de Super Saiyajin Blue, e Scott fica inseguro achando que ela troca de namorado, igual troca a cor do cabelo, que é verdade em partes. Mas após o casal ficar um tempo a sós, Scott fica mais relaxado tanto e eles se pegam nos beijos. Até que do nada, Ramona comenta que o cabelo de Scott está grande, no tom de quem não acha que só o cabelo dele é que tá grande, se é que você me entende. Mas Scott não perdoa em dar mole e leva Ramona pra darem um passeio. E nesse passeio, o casal se depara com um castelo luminoso onde tá sendo gravado um filme. E quando o casal se aproxima mais, Ramona percebe que o ator principal do filme que tá sendo gravado é seu segundo ex-namorado, que é ninguém menos que o Capitão América com a skin do Claude do GTA 3. E Claude já chega metendo um socão no Scott, e quando Scott tenta devolver o troco, confunde um dos dublês com Claude e leva mais uma socada por isso. Então todos os dublês do Claude se juntam, e agora Scott terá que enfrentar os 7 caminhos do dublê pra só depois chegar no principal. Eu entendi. E apesar da desvantagem numérica, Scott consegue randomizar todos os clones, mas aí Claude sola ele com apenas uma voadora. E vendo que não tem meios de ganhar no X1, Scott apela pra uma das 48 leis do poder pra manipular o Claude a fazer uma manobra de skate perigosa e se autofinalizar. E como esperado, o plano dá certo, mas dessa vez, diferente da última, ele não consegue pegar o troco de pão igual nos jogos de fliperama. E pra piorar, ele descobre que a Ramona foi embora sem nem avisar. E no dia seguinte ele fica fazendo várias ligações pra Ramona, igual um gado desesperado. Mas Wallace motiva ele com seu discurso motivacional a não desistir. Então depois Scott recebe uma ligação de sua ex-namorada, que é ninguém menos que a Capitã Marvel do Antigo Testamento, que ligou só pra atormentá-lo. Agora, como Scott consegue decolar sua mina top 10 mesmo sendo pobre, magrelo e gado? Eu não sei. Ou ele tem a lábia mais braba que a do cara que pegou a mulher girafa de 2,90 m mesmo sendo um mecânico de Hot Wheels de 1,50 m, ou ele tem a pomba maior que a do Kid Bengala versão Attack on Titan. Mas de qualquer jeito, Scott consegue desviar dos ataques dela. E depois Scott recebe outra ligação, só que da Knives dizendo que está na porta. E quando Wallace abre a porta, a K-Popper pergunta pelo Scott e Wallace diz que ele acaba de sair agora, literalmente. Então logo conta pro Scott caminhando no meio da neve, até que do nada uma ninja encrenqueira aparece chamando ele pra um X1. Mas Scott diz que não tá no clima pra lutar, então a mulher vai embora, mas com a promessa de voltar. Depois Scott vai até a cafeteria onde a irmã caçula trabalha pra trocar uma ideia com ela. Mas acontece que ela acabava de sair naquele exato momento. E quem atende ele é a Julie, que trata Scott igual um lixo, possivelmente pelo estresse de carregar 3 empregos nas costas. Enfim, quem também aparece é a Ramona, que pede desculpas por ter sumido sem avisar. E claro que Scott perdoou ela sem nem exigir uma explicação. Até que do nada, a Capitã Marvel aparece atrás da Ramona pra assombrar Scott, dizendo que o cabelo dele tá grande, dando a entender que não é só o cabelo que ela acha que está grande, se é que você me entende. Pronto, agora tá confirmado que Scott tem a pomba maior que um pé de mesa pra decolar sua mina top 10. Enfim, depois a ex do Scott convida ele pra ver a banda dela tocar no show secreto, mas Scott recusa o convite. E a Capitã do Velho Testamento vai embora. E momentos depois, Scott conta pra Ramona sobre seu namoro fracassado com a Capitã, que terminou porque ela trocou
trocou ele por um tal de Tori. E coincidentemente Ramona diz já ter namorado alguém chamado Tori, mas ela não quer falar sobre isso, e sim do quão quente sua cama deve estar, até porque ela tá mais pra carrossel do que museu pra ficar relembrando do passado. Mais tarde Scott conta pros amigos do Wallace que não conseguiu fazer 5x30 na Ramona porque não para de pensar na ex, então logo ele se levanta e promete pra si mesmo que nunca mais vai pensar nela. Mas isso até Steven anunciar pra banda que eles terão que abrir o show secreto da Capitã Marvel pra ganharem mais fãs, já do outro lado da janela. Knives vê Scott ao lado da Ramona e tem um ataque de ciúme tão grande que entra no modo Red Pill no automático, mas ao invés de ir na academia meter o shape ou ir num podcast pra falar mal do sexo oposto, ela só decide pintar seu cabelo pra a mesma cor da Ramona, enquanto fica choramingando pra irmã quão é injusto Scott trocar uma waifu bonzinha como ela por igual rodada cara de bandida. E pra completar, ela mandou uma mensagem super inocente para o jovem Neil, possivelmente para fazer Scott ficar com ciúmes. Então mais tarde Scott e sua banda fazem a abertura no show da Capitã Marvel, mas ninguém dá a mínima bola pra eles. E depois da abertura, Ramona vai no banheiro onde encontra Knives, já com uma parte do cabelo pintado de azul como ela. E o que chama mais atenção é ela imitando os passos da Ramona e dando em cima do Neil, enquanto assina pro Scott. Enfim, depois disso a banda da Capitã entra no palco para se apresentar, e nesse meio Scott descobre que o mesmo Todd que sua ex o traiu com ele é o mesmo ex-Todd da Ramona, o que significa que Scott terá que dar um pau nele mais tarde. E depois do show, Julie, que também trabalha como assistente da Capitã, chama Scott e sua turma para os bastidores para terem um papo com a banda da Capitã. E uma vez nos bastidores, os dois lados ficam se encarando com uma cara de cu, enquanto Knives, que é fã da Capitã, fica enchendo um saco de sua ídolo. Então Todd se levanta e acerta um soco tão forte na Knives que tira a tinta do cabelo dela só pra ela ficar quieta. E sem aturar tamanha da injustiça, Scott parte pra cima do Todd. Mas aí Todd o tira o caminho deva do cu pra parar Scott e jogá-lo contra a parede, pra só depois jogá-lo pro alto. Enquanto Scott não cai no chão, Todd explica pros amigos do Scott que os poderes que ele tem se devem ao fato dele usar 100% do cérebro e não 10% como a maioria. Isso porque ele é um extra-raiz vegano nível hard desde criança. Enfim, depois de Scott cair 800 metros e sair vivaço, ele pede pra Ramona contar sobre seu namoro com o Todd pra ver se ele acha uma brecha pra finalizá-lo. Então Ramona conta que quando começou a namorar com o Todd, ele já tinha seus poderes, tanto que fez um buraco na lua pra ela. Mas uma semana e meia depois ele contou que seria enviado pra a escola vegana, então Ramona terminou com ele. Sabendo disso, Scott parte novamente pra cima do vegano, mas é varrido pelo Shinra Tensei. Scott tenta apelar pra briga de baixa, mas é varrido do mesmo jeito. Então, vendo novamente que não tem saída no X1, Scott apela pra uma das 48 leis do poder pra manipular Todd a tomar um copo de leite de soja, que na verdade era de vaca, pois Scott já sabia que se ele tomasse leite de vaca, Todd perderia seus poderes. Mas o que Scott não sabia é que Todd já sabia que Scott colocou leite de vaca naquele copo, e também sabia que Scott sabia que essa era a sua fraqueza. Isso porque ele também consegue ler pensamentos. E por isso ele pega outro copo que realmente tinha leite de soja e engole todo o leite sem engasgar. Mas é aí que Scott revela que já sabia que Todd sabia que ele sabia da sua fraqueza. E por isso ele colocou leite de vaca no copo que Todd tomou e pensou fixamente em ter colocado leite de soja naquele copo. Então imediatamente a polícia vegana entra na cena pra penalizar Todd por infringir a lei vegana. E como pena, a polícia ataca o raio desveganador nele, tirando seus poderes e deixando-o mais broxa que o adepto mais fiel do vaso. Então uma vez Todd brocha, Scott não poupa em zoá-lo antes de explodi-lo com uma cabeçada. Geme meu nome, geme, falando Dudu. E após Todd ser convertido em troco de pão do Neymar, Scott e Capitã ficam kits, já que ambos quebraram o coração um do outro de alguma forma. E dessa forma se encerra a saga da ex-assombrada, dando início à do passado da rodada. Então mais tarde o casal junto com a banda vai à festa, enquanto Scott inicia uma briga leve com a Ramona, por ele querer saber mais do passado dela. Até que de repente Scott toma uma socada contra a mesa. E era ninguém menos que a ninja encrequeira, que prometeu que ia voltar e que por sinal conhecia muito bem a Ramona. Então Scott junta as peças e percebe que ela é um dos ex-namorados da Ramona. Então Ramona e a encrenqueira vão pro pau. E a encrenqueira, vendo que não aguentam um X1 com a Ramona, cita que segundo a lei da Liga dos Ex-Malvados, Scott terá que enfrentá-la com as próprias mãos. Mas acontece que, diferente de Tori, Scott se recusa a bater numa mulher. Então Ramona segura ele por trás e o usa como uma marionete para lutar com a ninja. Mas daí a mulher separa o casal com seu jutsu de teletransporte. E quando ela tá prestes a finalizar Scott com uma bicuda, o roteiro consegue tirar o tempo do cu para que a Ramona consiga revelar para Scott que o ponto fraco da ex é atrás do joelho, que ele só precisa tocar nele. E fazendo isso, a encrenqueira se gosta toda até virar troco de pão do Elon Musk. Depois Scott senta na mesa com Ramona e pergunta se ela não tem uma lista dos ex-namorados que ele deve enfiar o pau e se não existe mais alguém naquela festa que já tenha ficado com ela, só pra ele ficar esperto, que é uma pergunta bem justa. Mas Ramona interpreta isso da maneira errada e decide ir embora, mas antes ela dá a lista do que Scott deve enfiar a porrada. E por coincidência, Scott descobre que os próximos dois ex que ele deve enfiar a porrada são os mesmos gêmeos que sua banda enfrentará na semifinal da Batalha de Bandas. E Scott já vê a hora de acabar com ele. Então chega o dia da Batalha de Bandas e Steven fica chocado ao descobrir que as duas bandas terão que tocar ao mesmo tempo. Mas como da última vez, Scott consegue motivá-lo com alguns tapas. E antes do duelo começar, Kim mostra para Scott Ramona conversando com outro cara que é ninguém menos que Gideon, o mesmo cara que é dono da gravadora pela qual eles estão disputando o contrato. Mas de qualquer jeito, o duelo de bandas começa. E o que era pra ser apenas uma disputa entre duas bandas pelo contrato com uma gravadora, acaba virando um episódio perdido de apenas um show, com os gêmeos invocando dois dragões de som super sincronizados que tacam estilo poeira, enquanto o Sex Bobon invoca uma espécie de gorila do Ben 10 também feito de som. O Sex Bobon levam a vitória. Scott, por ter finalizado dois ex de uma só vez, ganha uma vida extra, como se o roteiro estivesse preparando ele para o que vem. E depois Scott vai atrás da Ramona, e no caminho se depara com a Knives, que já estava no modo esquisita, carente de atenção
expressão igual a Renata psicopata do Voice Makers. Mas de qualquer jeito, Scott ignora ela e vai até a Ramona e tenta fazer as pazes com ela. Mas a pipoquinha e-girl diz que quer terminar por causa do Guidon. Até porque, diferente de Scott, ele é playboy milionário e dono de limusine. Guidon chega junto com o resto da banda de Scott. Então ele aproveita para oferecer a eles o contrato com a sua gravadora, sem esperar eles ganharem a final por ter gostado deles. Mas Scott se recusa a virar empregado de seu talarico e acaba sendo substituído pelo jovem Neil, que deixa de ser um estagiário e passa a ser o guitarrista oficial da banda. E depois de assinar o contrato com o Sex Bobon, Guidon vai embora com a Ramona na sua limusine, deixando Scott mais broxa que o visitante mais fraco daquele site. Mas como uma luz no final do túnel, sua irmã aparece para motivá-lo, dizendo que ele não precisa desistir do amor, mas só precisa tomar cuidado para da próxima vez não meter o coração onde geral só meteu o varão. E mais tarde, Wallace também motiva Scott a seguir em frente igual todo verdadeiro amigo faz. Sabe onde deve tatuar eles agora? Mamando! Mas daí Scott recebe uma ligação do Guidon provocando ele de forma indireta e o convidando para sua festa para eles ficarem na paz. Então Wallace diz para Scott esquecer tudo o que ele disse e dar uma aula de taijutsu no riquinho mimado dono de limusine. Então Scott se arruma todo e amarra seu par de tênis, igual a Yuri do King of Fighters, prestes a dar um pau no Benimaru. E chegando na festa, Steven tenta impedi-lo de lutar com Guidon, mas a Gadice fala mais alto. Então Scott já chega chamando Guidon para um x1. Então Guidon pergunta se Scott quer lutar com ele pela Ramona. E Scott diz que sim, porque está apaixonado por ela. Então Scott desperta o poder da Gadice Suprema, que vem em forma de uma espada flamejante cravada no seu peito. E com ela Scott randomiza os clones de moeda enviados pelo Guidon. Mas logo ele é rushado pelo Guidon. Só que aí Knives chega na cena já no modo barraqueira ninja vingativa, mas diferente do que Gideon acha, ela não veio para lutar com Guidon pelo Scott, mas sim com a Ramona pelo Scott. Então o segundo round começa com os meninos e as meninas no pau. E Scott faz um smackdown no Guidon para depois parar a briga da Knives com a Ramona, onde para isso ele confessa ter traído a Knives com a Ramona. E ainda tem a cara de pau de dizer que a Ramona não foi traída nessa equação. Mas de qualquer jeito, Guidon aparece de surpresa atrás do Scott, enfiando sua espada nele enquanto sussurra no seu ouvido. Você vai sentar na cabeça. Mas pra quem já sobreviveu uma queda livre de 800 metros, não é uma faquinha dessa que vai matá-lo, né? Não. Ele morre. E o filme acaba. Brincadeira, ele morre, mas logo corta pra casa dimensão, pois a morte é onde Scott foi parar, que se parece com o mesmo deserto do Nordeste no início do filme. Mas enfim, Ramona então lamenta o fim de Scott, e Scott pergunta o motivo de Ramona namorar com Guidon. Então ela conta que no princípio ela é que era obcecada por ele porque ele a ignorava. Mas quando eles começaram a namorar, Ramona se sentiu mais sozinha como nunca antes, e por isso ela foi embora. E foi aí que Guidon começou a dar atenção pra ela, e quando ela achou, deu um jeito de entrar na cabeça dela, colocando um chip nela. Depois Ramona vai embora, e Scott fica novamente sozinho, até que ele se lembra da vida extra que ele ganhou na semifinal, e usa essa vida para recomeçar do ponto em que ele ganhou, até o momento em que entrou na festa. E lá Scott, diferente da última vez, diz para Steven que eles tocam melhor sem ele, depois diz pra jovem Neil que a partir de agora seu nome será apenas Neil. E quanto a Kim, ele pede desculpas pelo namoro fracassado deles que só aconteceu nas HQs. Depois disso, Scott chega chamando mais uma vez Guidon pra um x1, mas dessa vez quando Guidon pergunta se Scott quer lutar com ele pela Ramona, Scott diz que não, e que dessa vez ele quer lutar por ele mesmo. Então dessa vez Scott desperta o poder da Red Pill, e usa ela pra dar um speedrun nos clones de moeda, para depois randomizar Guidon com apenas uma espadada. E depois ele vai até a Ramona pra impedir a Knives de atacar ela, mas Knives burla a defesa dele, acertando uma bicuda na cara da Ramona. Então Scott pra Knives e confessa ter traído ela. Na verdade, ele confessa ter traído as duas e pede desculpas por isso. Sem precisar falar nada, as duas perdoam ele. E Ramona, que tinha se livrado do controle do chip por conta da bicuda que tomou, diz nunca ter se sentido tão bem. Mas como todo chefe bom tem duas fases, Guidon faz um cheat code com selos de mão para invocar uma espada de samurai de Star Wars em 4K e com ela humilha Scott, mas quando ele estava prestes a finalizá-lo, Knives interfere alterando o modo X1 para X2. Mas Guidon humilha os dois na mesma e ainda quebra a espada Red Pill do Scott. Depois Ramona se aproxima de Guidon e quando ele acha que ela ainda está na dele, Ramona dá um chute no saco dele. E como quem perdoa é padre, Guidon bate na Ramona até ela ficar vermelha, o que deixa Scott e Knives putaços com isso. E num piscar de olhos, Guidon apanha mais que mulher de bandido. Mas antes de virar saudades, ele dá suas últimas palavras. Vai tomar no cu, toda hora eu tô apanhando pra esse corno! De qualquer jeito, Scott finaliza ele com um chute na cara, fazendo ele explodir e virar troco de pão de 7 bilhões de moedas. Enfim, os Sex Bobos perdem o seu contrato, mas pelo menos agora, eles têm 7 bilhões de coins na conta. Já por outro lado, Ramona elogia Scott e Knives pelo combo que deram. Mas aí Scott ouve a voz do Guidon vindo de seus óculos dizendo que agora ele terá que enfrentar seu eu sombrio num X1 que é ninguém menos que o Nigga Scott. Algum tempo depois, Scott e sua versão sombria saem conversando amigavelmente, e depois Scott conta que eles até marcaram de sair juntos. Já Knives comenta que o cabelo do Scott está grande, dando a entender que... Deixa pra lá. Então depois Ramona se vira pra ir embora, mas antes ela diz que precisa sumir pra não continuar machucando pessoas como ele e a Knives por causa do seu passado. E depois agradece Scott por ele ter sido o melhor namorado que ela já teve. E quando Ramona finalmente vai embora, Knives já no modo coach diz pra Scott ir atrás dela. Mas Scott pergunta se ela ficará bem com essa situação. Então Knives diz ser boa demais pra ele, igual o Wallace diz no começo do filme. Então Scott sai da Red Pill e volta para Ramona dizendo que eles deviam tentar mais uma vez, e Ramona decide dar mais uma chance ao Scott mesmo ele não sendo playboy milionário e dono de limusine igual o Guidon, até porque quem gosta de servir como saco de pancada de bandido são as mulheres do Cidade Alerta. Fim.